Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Todos os dias, nesse horário, a gente repassa aqui os principais indicadores dos mercados agrícolas e financeiros, as cotações das bolsas internacionais de commodities agrícolas e também os mercados físicos aqui no Brasil, nos nossos portos de exportação e nos principais polos de produção e comercialização do interior do país, nos principais produtos agropecuários aqui produzidos e comercializados. E a gente tem esse objetivo diário aqui com esse programa de posicionar agricultores, pecuaristas, agroempresários, agroinvestidores também sobre oportunidades de negócio e de investimentos enquanto os negócios estão acontecendo. É o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia, que está começando agora. A gente começa o programa desta quinta-feira, dando aquela conferida nos indicadores dos mercados financeiros, começando aqui pelo dólar. Dólar apenas em queda nesse início de tarde de quinta-feira. 0,5%, R$ 3,85 é a cotação da moeda americana neste momento. Bovespa opera em alta, 0,6%. Mercado aí na expectativa da votação da reforma da Previdência. Nesse momento está acontecendo aqui a leitura do relatório da comissão especial que analisou o assunto e já se sabe que a proposta enviada pelo governo já está sofrendo uma desidratada aqui. Em vez da economia prevista de 1,3 bilhões de reais, a proposta do próprio relator, assim com a eliminação de alguns dos itens da reforma, está sendo prevista agora uma economia de 915 bilhões de reais ao longo dos próximos 10 anos. Ainda está acima da expectativa do próprio mercado, que era até mais pessimista, mas de qualquer forma aqui já sofre um corte aqui bastante expressivo aqui, antes de ir à votação na própria comissão e, além disso, tem a votação no plenário ainda antes de ir para o Senado. Portanto, já nasce castrada, em boa parte, a proposta do governo. Mas, de qualquer forma, aqui o mercado está reagindo positivamente, pelo menos por enquanto, com essa queda do dólar aqui, a alta da Bolsa. Dólar índice lá fora operando com leve alta de 0,1%. E o petróleo, depois de alguns dias de queda, onde caiu bastante, hoje está disparando, voltando a subir de forma bastante expressiva, 2,8% na Bolsa de Nova York, petróleo tipo WTI, 2,4% na Bolsa de Londres, o petróleo tipo Brent, que é referência para o mercado internacional. Por quê? Ataque a 2 navios tanque, perto do Estreito de Hormuz, por onde passa a maior parte aqui da exportação de petróleo que vai para o resto do mundo, e criando uma tensão nova no mercado aqui, com esse ataque. Não se sabe ainda quais são os autores do ataque, mas já causou aí uma tensão nova no mercado de petróleo, o preço sobe em função disso. Qualquer coisa que acontece nessa região tem impacto muito direto, muito expressivo sobre os preços do petróleo. Lembrando que o Estreito de Hormuz é por onde passa aí mais de 30% do óleo produzido e exportado aqui pelo planeta, óleo que vem lá especialmente do Irã. E isso pode estar refletindo aqui as tensões entre Estados Unidos e Irã por conta daquela política nuclear do governo iraniano e as sanções que está sofrendo aqui, especialmente dos Estados Unidos, esse país que é um grande produtor e exportador de petróleo. Mercado de commodities agrícolas, mercado de grãos subindo de novo, já subiu bastante ontem, volta a estar em alta novamente nesta quinta-feira. Soja com alta agora de 0,5%, milho sobe 0,8%, trigo 0,2% na Bolsa de Chicago. E o algodão na Bolsa de Nova York subindo 1,1%. Esses 4 produtos aqui estão refletindo muito diretamente aqui a volta das chuvas nas regiões produtoras dos Estados Unidos, atrasando novamente os plantios, tanto de soja quanto de algodão, além do milho que já está praticamente sem condições de se dar continuidade, em função do atraso muito grande, acabou a janela ideal para o plantio, tanto o milho certamente vai ficar com uma área bem menor do que vinha sendo previsto. Isso já está refletido, inclusive, nas estimativas novas de produção, divulgadas essa semana pelo USDA, o Departamento de Agricultura americano, que reduziu em 34 milhões de toneladas a expectativa da produção americana. E agora é a soja que está sendo ameaçada, porque a soja tinha uma janela, tem ainda uma janela mais longa para terminar o plantio, mas o plantio volta a atrasar de novo com esse retorno das chuvas. Chuvas pesadas, inclusive, que são previstas para os próximos dias, especialmente na faixa leste do cinturão produtor de grãos dos Estados Unidos, que inclui alguns estados importantes, como é o caso de Illinois e também Indiana. Tanto aí uma preocupação nova no mercado, os preços subindo na Bolsa de Chicago, subindo bastante ontem e sobem de novo nesta quinta-feira. Com pouco a gente dá mais uma atualizada aqui na questão da Bolsa de Chicago.
Na Bolsa Nova York, a gente já falou do algodão aqui, subindo 1,1%, açúcar sobe 0,2%, nesse caso aqui não tem a ver com a chuva nos Estados Unidos, suco de laranja também sobe 1,6%. Na contramão aqui nós temos o café caindo, o café está numa gangorra, sobe um dia, cai no outro, hoje caindo 1,3%, café arábica em Nova York, e o cacau também com perdas, nesse caso aqui de 0,8%. Boa notícia de hoje, a gente vai ver daqui a pouco mais detalhes. Está reaberta a exportação de carne bovina brasileira para a China. Está suspenso há quase um mês, em função daquele caso atípico e pontual de vaca louca lá no Mato Grosso. Uma vaca velha, na verdade, 19 anos de idade. E o próprio Brasil tomou a decisão de suspender temporariamente as exportações de carne bovina para a China, agora estão sendo retomadas. Uma boa notícia. Isso, claro, deve provocar aqui uma retomada dos preços do boi gordo, que estava em queda ultimamente, em função exatamente desse fator. Enquanto isso, o Brasil aqui de olho na China, aqui, quanto às exportações de carne suína para lá. Lembrando que a China está sofrendo aqui uma forte problema aqui, derivado aqui da peste suína africana, que vem dizimando o rebanho suíno chinês, e a China comprando mais carne suína no mercado internacional. Isso, claro, favorece o Brasil. E sobre os impactos disso aqui na produção de suínos, no mercado de suínos aqui no Brasil, eu converso agora com o Valdecir Folador, que é presidente da Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul. Muito boa tarde, Valdecir, muito obrigado por nos atender aqui no nosso Agrimercado. Valdecir, conta pra gente como é que está a situação do mercado nesse momento. Nós temos duas coisas importantes aqui que eu acho que são importantes analisar. Primeiro, essa questão da China, que tem um aspecto positivo aqui. Por outro lado, tem essa questão aqui do outro lado, que eu acabei de citar, que são essas chuvas nos Estados Unidos, estão fazendo com que os preços do milho e da própria soja subam muito ultimamente. E isso, claro, tem impacto aqui no preço da ração também para a criação de suínos. Vamos começar pela questão da China. Já tem reflexo positivo nos preços do suíno aqui no Brasil, essa ampliação do mercado chinês aqui para nós? Valdecir, muito boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer estar falando com vocês novamente. Sem dúvida, essa questão do problema que a China vem enfrentando lá com a peste suína africana tem trazido aí reflexos positivos para a suinocultura brasileira e isso fez com que o mercado brasileiro do suíno vivo, a partir do mês de março principalmente, teve uma reação muito forte nos preços. Então, o que a gente observa é uma grande procura por animais vivos no mercado, tanto dentro do sistema de integração quanto fora do sistema, tanto de médias e grandes plantas frigoríficas. Então, tudo que tiver de suíno hoje no mercado tem comércio, está disputado e com preços muito favoráveis ao produtor que veio de um ano de 2018 aí bastante complicado em função do problema de exportações que nós enfrentamos no ano passado para a Rússia. E também um outro fator que ajuda, além da China com a peste suína africana, a Rússia retomou a importação de carne suína brasileira no final do ano passado, e a Rússia também representa hoje um volume significativo de importações, nem que seja só aqui do Rio Grande do Sul, onde apitou 4 plantas, mas está indo um volume significativo também para o mercado russo. Então, isso tudo está trazendo aí esse bom momento para a suinocultura brasileira, para o suinocultor, enfim, fazendo com que a gente voltasse a ter rentabilidade no nosso setor. Valdecir, o que você está falando aí em termos de preços para o suíno no momento aqui, tanto no Mercado Livre quanto no integrado aí? O que se fala em termos de preço? Essa semana, a associação toda segunda-feira faz a pesquisa semanal da cotação do suíno, e nessa segunda-feira o preço médio fechou 4,87 posto indústria. Opa. E no integrado a cotação agroindustrial, a cotação da integração, 3,57 na média. Então, comparando com um ano atrás, o suíno fora da integração era 3,35 e o suíno integrado era 2,87. Então, nós temos aí uma mudança significativa aí de patamares, e isso começou a ocorrer mesmo a partir do mês de março. Então, isso vem recompondo aí o caixa do produtor e fazendo com que, aos poucos, ele consiga pagar aquele passivo que ele acumulou do ano passado. Então, essa rentabilidade, ela não é uma rentabilidade que esteja sobrando caixa, e sim
ela está sendo colocada aí para tapar o buraco do ano anterior aí, da dificuldade que o produtor tem. Agora tem esse outro lado da questão aqui, né, que começa a preocupar, que é o preço da ração, né, Valdecir? Como é que vocês estão vendo isso aí? Como é que está o preço do milho aí? Está subindo já, não? Sem dúvida, essa questão do milho aí, principalmente pela questão do mercado americano, lá, dificuldade de plantio, o que nós temos de cotação nessa semana? R$ 34,50 na média. No ano passado, um ano atrás, esse preço estava R$ 39,50. Então, nós estávamos com preço ainda bem maior no ano passado, nessa mesma época. O farelo de soja, nós estamos com 1.390, quanto que um ano atrás era 1.560. Então, se nós olharmos o custo de produção comparado com um ano atrás, o preço do suíno de um ano atrás, nesta mesma semana do mês de junho, estamos ainda bem melhores, tanto com preços quanto com custo de produção, mas sem dúvida alguma, Tomar, isso tem preocupado essas notícias das lavouras americanas aí impossibilitadas de continuarem ou terminarem seus plantios, principalmente de milho pela questão climática. Então isso sem dúvida alguma traz preocupação. Por outro lado, nós temos aí começando a acontecer, começando a ser colhida uma super safra de milho no Brasil, no centro-oeste brasileiro. Então, isso ajuda a amenizar um pouco, ajuda a tirar um pouco essa pressão que a safra americana está colocando em cima do preço do milho no mercado como um todo. Mas é uma preocupação que nós temos, sim, que deveremos ter custos de produção mais altos. O preço do soja também, farelo principalmente, descolou do preço do soja. Hoje as empresas de farelo estão vendendo farelo com preços de mercado internacional e não mais pela variação da cotação de soja. Então, o nosso custo realmente ele tende a ter uma alta em função desse problema climático dos americanos. Para finalizar, Valdecir, vai faltar porco aqui suficiente para atender o mercado chinês? Como é que está o comportamento do produtor em termos de investir no aumento do plantel? Olha, sem dúvida alguma, se os chineses realmente vierem com a voracidade que está desenhado ou com as informações que você tem para vir, os volumes já aumentaram significativamente no mês de abril, mês de maio, mês de junho, os primeiros dias aqui se exportou muito já, e fazendo uma projeção do que tem se exportado aí nos altos volumes do mês de maio e mês de junho principalmente, tudo indica que vamos para as 800 mil toneladas. O Brasil tem aí capacidade para atender o mercado externo até umas 800, 820, 850 mil toneladas, sem prejudicar o seu mercado interno. Então, temos um potencial sim, mas ele é limitado porque tem todo o mercado interno também, a Rússia que tem levado o seu volume, que é importante, mesmo que só do Rio Grande do Sul, os preços médios aumentaram significativamente nas exportações. Então, hoje, suíno aqui sobrando não tem. A disputa está muito grande aí pela compra dos suínos vivos dos produtores no mercado fora do sistema de integração. Muito bem, eu conversei com o Valdecir Folador, ele que é o presidente da Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul. Valdecir, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Uma boa tarde e sucesso aí com a produção de suínos para este ano, para atender todo esse mercadão que está se abrindo. Muito boa tarde, hein? Eu que agradeço, um abraço a todos. Obrigado. E a China voltará a comprar carne bovina do Brasil, conforme a gente citou no início do programa. A informação foi divulgada pelo Ministério da Agricultura, confirmou o que já se especulava na noite de ontem. 10 dias após suspender as exportações de carne bovina para a China, o Ministério da Agricultura levantou o embargo, garantindo que a comercialização seja retomada. No começo deste mês, foi descoberta uma suspeita da incidência da doença da vaca louca em Mato Grosso. Após comprovação de que se tratava de um caso atípico e isolado e a comunicação ter sido feita de forma imediata pelas autoridades, o mercado agora volta à normalidade. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a China é o principal mercado para a carne do Brasil em faturamento e o segundo em volume. Muito bem, vamos fazer agora um rápido intervalo e a gente volta em seguida com mais informações aqui no Agrimercado, que é o mercado agrícola no meio do dia. Estamos de volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. O assunto agora é a reforma da Previdência.
O relator da reforma na Comissão Especial da Câmara, o deputado Samuel Moreira, afirmou hoje que a economia em 10 anos, com o seu parecer, será de cerca de 915 bilhões de reais, mas que o número ainda não está fechado. A meta do governo é de que a reforma consiga uma economia de cerca de 1 trilhão de reais ou mais. Vamos ver um pouco da reunião que acontece em Brasília. A hora que requerem e, em cumprimento ao requerimento, nós iniciaremos os trabalhos com a fala de líderes, tanto do governo como da oposição, tanto a favor como contra a proposta. A maldição do trilhão de reais continua. Agora estou vendo aqui na Folha 915 bilhões de reais. E queria colocar o seguinte, quem paga a conta são os pobres. E mais, vai gerar mais desemprego e mais concentração de renda. Quem pode mais vai pagar mais e quem pode menos vai pagar menos. O deputado Ivan Valente acabou de dizer aqui que os mais pobres vão pagar menos. Aliás, vão pagar mais, mas não é verdade. Pelo menos não nesse ponto dos 8% para 7,5% da alíquota do INSS para quem ganha até 2 salários mínimos. Quem pode menos vai pagar menos. De 8% para 7,5%. Agora, eu gostaria sim que quem pode mais pagasse ainda mais. E parece que esses parlamentares não amam os mais pobres do Nordeste, um valor já aos 60 anos, para que possam ter uma renda. Vamos mais, senhor presidente. Eu queria lembrar que hoje nós investimos 10 vezes mais em previdência do que saúde, educação e segurança. E quero sim, tá, que os estados e municípios não fiquem nessa reforma. E após a apresentação de hoje do relatório da reforma da Previdência, continua lá a discussão, a meta da Comissão Especial da Câmara é votar o parecer até o dia 25. De Brasília, o jornalista Rodrigo Orengo tem essas informações. É uma corrida contra o tempo, até porque a Câmara dos Deputados quer votar ainda neste semestre, antes justamente do recesso parlamentar, que é na segunda quinzena, começa na segunda quinzena de julho. Então a ideia é votar já no dia 25, até o dia 25 na comissão. A gente sabe que é um desafio, porque tradicionalmente a Câmara para ali com as festas juninas, justamente nessas últimas semanas do mês de junho, e depois encaminhar para o plenário, aprovar na comissão e depois temos 2 votações no plenário, que aí é a grande batalha que o governo aqui vai enfrentar. 308 votos, 3/5, tem que ter uma grande mobilização. Até lá, parlamentares que defendem a ideia da reforma nos estados e municípios esperam contar com o apoio de governadores, que eles realmente entrem em campo, suem a camisa aqui para conseguir os votos necessários para trazer a reforma da Previdência justamente para as regiões do país, para estados e municípios. É muito difícil, a gente viu essa mesma discussão na última tentativa de aprovar a reforma no governo Temer e os estados e municípios acabaram sendo excluídos, mas a ideia é votar no plenário antes do recesso parlamentar. Muito bem, vamos fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente dá mais uma atualizada nessa questão da reforma da Previdência, essa reunião da Câmara Especial. Enquanto isso, um breve intervalo, a gente já volta. Estamos de volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Mercado importante aqui, de 19 a 22 de junho, acontece a Mega Leite 2019, no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Essa edição do evento promete apresentar inovações para o setor leiteiro e avanços genéticos por meio de exposições, julgamentos, torneios leiteiros, feira de negócios, leilões e muito mais. Você vai acompanhar todos os detalhes do evento na programação do canal Terra Viva. O presidente americano Donald Trump indicou que não deve impor novas tarifas contra produtos chineses, pelo menos por enquanto. Em uma conversa rápida com os jornalistas na Casa Branca, Trump disse que não tem nenhum prazo para novas sobretaxas. O republicano pretende discutir o assunto com o presidente chinês Xi Jinping ainda neste mês, durante a cúpula do G20, que acontece em Osaka, no Japão. Estados Unidos e China tentam chegar a um acordo que coloque fim à guerra comercial entre os dois países. Além do líder chinês, Trump disse que pretende se encontrar também com o presidente russo Vladimir Putin, já que os dois países aí têm lados diferentes em várias questões, incluindo a crise da Venezuela e os conflitos da Síria.
Muito bem, é hora de mais uma conferida nos nossos mercados aqui. Dólar segue em baixa, 0,5%. Bovespa subindo mais agora, 0,8%. Mercados internacionais, café caindo lá fora, café arábica com queda de 1,6%. Grãos seguem firmes na Bolsa de Chicago. Vamos ver a soja aqui, como é que está. Esse aqui é o milho. 8 pontos acima, 6 a 8 pontos. Contratos futuros de milho na Bolsa de Chicago, milho bastante firme. Agora sim vamos ver a soja. Vamos virar a página aqui. Não está na mão aqui, soja está subindo também bastante, 8 pontos agora, acima de ontem. Ontem subiu bem mais que isso, subiu bastante. E a causa disso é a volta das chuvas nas regiões produtoras dos Estados Unidos, impedindo o avanço do plantio. Primeiro foi do milho, agora da própria soja. Ou seja, situação complicada nessa safra dos Estados Unidos aqui, impedindo o plantio e causando prejuízo também na produtividade das lavouras que estão em andamento. Então, há preço subindo, e isso, claro, vai ter reflexo aqui no mercado interno, e a gente vai ver isso agora. Preços no mercado físico aqui no Brasil. Olha, já subiu ontem, de ontem para hoje, em função da alta de Chicago. O dólar também subiu ontem, também ajudou, então está aqui o resultado. Soja em Paranaguá com alta de 1,9%, 82,50, deve estar subindo até mais daqui a pouquinho. Passo Fundo, mais 0,6%. Cascavel no Paraná também uma alta forte aqui de 2 pontos percentuais. Rondonópolis 1,4%, Sorriso 1,6%. O que mais? Rio Verde em Goiás também com alta. Praticamente todas as praças que a gente acompanha estão com altas expressivas aqui. Dourados também, em Uberlândia 2,8%, 2,9% em Barreiras, 2,2% lá em Balsas, R$ 70,50. Milho também, refletindo também a mesma situação, os preços subindo na Bolsa de Chicago. R$ 40,00 aqui no Porto de Paranaguá, 2,6% acima. Campinas, R$ 37,50, alta de 1,4%. R$ 32,00 em Cascavel, 1,6% acima. Sobe também Sorriso para R$ 23,00, Rondonópolis para R$ 27,50, tudo com altas expressivas aqui. Tem alguns senões aqui, alguns ajustes para baixo também. São correções aqui pontuais, Rio Verde menos 1,6%, Dourados estável, Uberlândia com um ajuste forte aqui de 2,9% a menos, mas o preço ainda é relativamente elevado, R$ 34,00. 39 em Erechim, no norte do Rio Grande do Sul, nesse caso aqui, estável. Boi gordo, noroeste paulista, alta de 0,7%, 150,50 arroba. Demais praças aqui sem alterações, Cuiabá, Colíder, Campo Grande e Marabá. O que mais? Queda aqui no Triângulo Mineiro, 0,3%. Alegrete, 5,35 quilo vivo, estável. Sudoeste de Goiás, 138. Olha, a tendência agora o boi começar a voltar a subir de novo. Estamos em entre safra aqui, com a retomada agora das exportações para a China, a tendência é os frigoríficos se mexerem e ir atrás da boiada. Café, sul de Minas, com queda de 1,3% para R$ 395,00, o Arábica. Cerrado Mineiro, R$ 400,00, aí com alta de 1,3%. Rio, Zona da Mata Mineira, 325, está estável, 390 em São Paulo, bebida dura no oeste paulista. E subindo o Conilon tipo 7 em Vitória, 0,7% para R$ 285,00. E a gente vai ficando por aqui com o nosso agrimercado desta quinta-feira. A gente termina o programa com imagens lá da discussão sobre a reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Uma boa tarde a todos e até amanhã.